Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1 em diante. Jonas, capítulo 1, verso 1 em diante. Quem trouxe a sua Bíblia? Se você não trouxe, traga da próxima vez. Crie esse hábito, por gentileza. Vamos ler. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo Jonas descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis e pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Digam todos amém. Põe a mão no seu coração, na galeria aqui embaixo, feche os seus olhos. Nosso Deus e Pai, estamos reunidos na Tua casa, assentados na Tua presença, para Te ouvir. O Senhor nos conhece, conhece o Teu povo, conhece Teus filhos, Tuas ovelhas, e eu rogo, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale intimamente com cada um de nós, porque Tu és Deus e Pai. Tu podes, ó Deus, falar diretamente, intimamente com cada um que está aqui. Por isso eu te peço, nos concede um coração aberto, uma mente atenta, disposição, ânimo para ouvir, aprender e praticar a Tua palavra. Não deixe, Senhor, que os nossos pensamentos sejam vagueantes, oscilantes, que nenhuma preocupação nos tire desse lugar, nenhuma pendência, nada nos tire da Tua presença. Tu estás aqui, Tu habitas no meio do Teu povo. Fala conosco, poderosamente, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Eu quero falar sobre o tema fora da posição da bênção. Você já deve ter tido a experiência de ter ido a uma repartição pública ou a um banco, e ao chegar lá você viu que tinha muita gente, mas mesmo assim você pegou uma senha e fez uma avaliação mais ou menos quanto tempo duraria a sua senha ser chamada, e você percebeu que ia demorar um tempo, e você saiu do banco da repartição pública e foi fazer outra coisa, foi comprar ou foi lanchar, foi tentar remir o tempo e aproveitar o tempo e saiu. Aí você voltou com a sua senha, e a sua senha era 55, e quando você chegou no banco e olhou para o painel, já estava na senha 57, e você não pôde ser atendido, porque você não estava presente naquele lugar no momento da chamada, você estava fora da posição da bênção. Deus não tem predileção, Deus não escolhe alguns para abençoar e outros para não abençoar. A bênção de Deus está nessa questão de estar posicionado no centro da vontade de Deus
e viver nesse ambiente da posição da bênção, e esperar o agir de Deus e o tempo de Deus, na certeza de que o Deus que nós servimos cumpre a sua promessa na nossa vida. Digam todos amém. Aqui tem um homem, um profeta de Deus chamado Jonas. Ele profetizou no tempo do rei Jeroboão, estava cumprindo o seu chamado, a sua vida estava sendo abençoada, ele era um instrumento na mão de Deus, um vaso ungido de Deus, e a sua vida estava super bem. Enquanto ele estava na posição da bênção, obedecendo o seu chamado, cumprindo o chamado de Deus, a vida dele fluía, que era uma maravilha. Mas ele é chamado para uma missão dificílima, árdua, especialmente para ele, pela sua resistência ao chamado de Deus, e simplesmente ele escolhe voluntariamente, pelo seu livre arbítrio, desobedecer a Deus. Deus o chama e diz: olha, vai para Nínive, e declara que a maldade desse povo tem subido a mim, a minha presença, e diz a esse povo de Nínive, que se eles não se arrependerem, eu vou trazer juízo sobre essa nação. Só que os assírios, onde Nínive era a capital da Síria, eles eram um povo truculento, violento, terrivelmente opositor a Israel. E Jonas, quando recebe essa missão, ele diz: como é que eu vou pregar? A gente entende isso e descobre que o que eu vou dizer é um fato, quando você lê todo o livro de Jonas. Ele pensava assim: eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus misericordioso, e eu vou pregar para o nosso maior inimigo, e eles podem se arrepender, e Deus vai perdoá-lo, e eu vou ser cúmplice de poupar a vida do nosso maior inimigo. O coração de Jonas estava resistente, estava bloqueado pelo ressentimento daquele povo hostil. Humanamente falando, ele tinha razão para isso, mas cuidado quando você tem razão. Essa é a arma mais poderosa do inimigo para destruir alguém, para tirar alguém da igreja, do ministério, do seu chamado, do lugar que Deus te colocou. Quando você faz avaliações e tem razão, o inimigo vai chegar, vai dizer: você tem razão, você tem motivos. Aí você perde o chamado de Deus na sua vida. Jonas se dispôs, mas não para obedecer. Ele foge, ele está ali pelas bandas de Nazaré, viaja até Jope. Eu já estive lá em Jope, um lugar lindo, na beira do mar Mediterrâneo, onde havia portos. Ele chega até ali e paga. Diga comigo essa palavra: ele paga. Ele paga para pecar. Paga a sua passagem para ir para Tarsis. Ele não queria ir para Nínive. Nínive ficava a 800 quilômetros do lugar que ele estava. Tarsis, 4.000 quilômetros. Tarsis hoje é o sul da Espanha. Nínive é Mossul, no Iraque. E ele simplesmente paga para fugir da vontade de Deus. Isso acontece hoje. Às vezes o cristão não é dizimista, ele não participa dos eventos da igreja, ele não se envolve nas coisas do reino, ele não compra uma Bíblia, ele não compra um livro, ele não investe na educação cristã dos seus filhos, mas para pecar, ele paga. Foi isso que Jonas fez. Ele investiu na sua desobediência.
E ele pega o navio na direção de Tarsis, e diz a Bíblia que Deus enviou um vento forte. As águas se agitaram, começou a chover muito, o barco começou a balançar demais, os marinheiros começaram a jogar as cargas para deixar um pouco mais de equilíbrio, de estabilidade no navio, porque ele estava a ponto de naufragar. E eles começam a orar aos seus deuses. Eles não acreditavam no Deus criador do céu e da terra, e eles oraram, e tiveram a percepção que aquele vendaval, que aquele vento forte, não era natural, era estranhíssimo. Eles discerniram que era uma coisa espiritual, mesmo sendo pagãos. Aí o marinheiro, o comandante, desce e encontra o profeta dormindo no porão. Diz: rapaz, nós estamos na maior guerra lá em cima, tentando sobreviver, e você dorme profundamente aqui no porão, rapaz. Aí Jonas é levado lá para cima, e lá ele confessa o seu pecado, diz: olha, esse vento forte, essa tempestade, tudo é por minha causa, porque eu sirvo o Deus criador do céu e da terra. Ele me mandou para Nínive, eu desobedeci a sua voz. E os marinheiros disseram: você está ficando doido, rapaz, como é que você faz isso com a gente, traz maldição aqui para o nosso navio? Mas Jonas estava tão resistente, tão teimoso, não queria mudar de jeito nenhum, que ele prefere morrer. Ele diz: olha, me lancem no mar, que é por minha causa que sobreveio esse vento forte. E não deu outra. Pegaram o Jonas e olha o nível de resistência, de teimosia, da incapacidade de mudar do profeta. Ele disse: olha, eu prefiro morrer do que mudar a minha opinião. E como tem gente assim, que é consciente do seu erro, é consciente do seu vacilo, é consciente da sua cabeçada, sabe que está errado, Deus está falando com ele, Deus está falando com ela, e ele não muda, o cara não muda. Ontem eu fui em uma fazenda de um irmão nosso. Há 2 anos ele me convida, mas eu não sou de fazenda, eu sou de shopping. Mas ele me cercou que não teve jeito. Aí eu fui, e foi uma experiência muito legal, uma fazenda muito bonita, e lá eu conheci alguns cavalos que ele cria. Ele mexe com vaquejada e investe nisso, e ele tinha contratado um rapaz para adestrar uma égua que estava traumatizada, ela não subia na rampa do carro para ir para as vaquejadas de jeito nenhum, ela empacou. Aí ele ficou sabendo de um adestrador, um encantador de cavalo, e ele estava lá, esse encantador de cavalo, e eu fiquei assistindo ele pegando o cavalo, e fazia assim, falava com o cavalo, passava a mão no cavalo, e o cavalo ia, não ia, com 3 horas de trabalho, o cavalo foi liberto, a égua foi liberta do trauma, e subiu na rampa. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí: se cavalo muda, meu amigo, vê se você muda, pelo amor de Deus, vê se você muda na galeria, fala aí para o seu irmão: rapaz, se cavalo muda. Esse adestrador está aqui sentado na frente, está ali ele, ó. Eu estou querendo que ele me dê um treinamento para eu adestrar ovelhas, porque meu amigo, tem umas ovelhas aqui que é pior do que aquela égua.
entendeu? Eles são, deixa para lá. E Jonas empaca na sua teimosia. O cara está se arrebentando, está todo errado, resistente o agir de Deus. Quando ele é jogado no mar, ele esperava obviamente morrer, e Deus envia um peixe grande, possivelmente uma baleia, como um ato de amor. A baleia não engole Jonas para puni-lo, a baleia engole Jonas para salvá-lo. Mas ele era tão resistente, tão teimoso como aquela égua, que ele fica 3 dias na barriga do peixe, calado, invocado, não queria se render, até que no 3º dia Jonas ora e pede a Deus misericórdia. Deus faz o peixe vomitar Jonas na beira do mar Mediterrâneo e pergunta para ele de novo: você vai para Nínive? Aí ele disse: agora eu vou. Então é melhor você não teimar, é melhor eu não teimar. Ninguém aqui teimar com Deus, resistir a Deus. Ele é capaz de mandar um vento forte na sua vida, pelo um ato de amor, para ver se você acorda. E Ele faz isso sim, porque Ele te ama. Agora, pastor, como é que eu sei que eu estou fora da posição da bênção? Como é que eu sei? Qual é o sinal? O que é que o senhor pode me dizer para eu avaliar a minha vida cristã, o meu relacionamento com Deus, para eu discernir, sacar se eu estou fora da posição da bênção, se eu estou empurrando a minha vida para fora do centro da vontade de Deus? Como é que eu percebo isso, pastor? Número 1, diga comigo assim: se torna insensível ao mundo espiritual. Diz o verso 5, que os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, dormia. Quando nós estamos nos afastando de Deus, o primeiro sintoma é essa insensibilidade do mundo espiritual. A gente não discerne mais o que acontece conosco, como um cristão cheio de Deus, com alguém que conhece o Espírito Santo, conhece a palavra. Não, nós começamos a fazer a leitura de uma forma humana. É aí que o inimigo nos laça, é aí que o inimigo nos prende, quando nós perdemos essa sensibilidade das coisas espirituais. A gente para de dizimar, para de frequentar os cultos por qualquer motivo, para de vir à igreja por discipulado, a gente deixa de ir para a célula, tudo é mais difícil, tudo é mais complicado, para as coisas de Deus existe mais resistência, mas para Tarsis a gente paga. Então Jonas estava completamente insensível. Se você veio hoje à igreja e você teve que te empurrar, você teve dificuldade de chegar até aqui, você não queria estar aqui, sua alma está seca, sua mente está perturbada, seu coração gelou, você está percebendo com isso que a sua vida está sendo levada fora da vontade de Deus, e o risco é grande. Quando chega nesse estágio de insensibilidade espiritual, a gente é uma presa fácil do inimigo, e é necessário recalcularmos a rota, porque
o navio da nossa vida já não está indo mais para o propósito de Deus na nossa vida. Hoje não é assim, mas houve um tempo que os pilotos de navio, eles ao conduzir o navio no mar, de vez em quando eles tinham que fazer algumas anotações, alguns cálculos, a força da maré, a força do vento, a posição das estrelas, e eles faziam um cálculo para checar se o navio tinha saído da rota. Essa palavra de hoje que você está ouvindo, é o Espírito Santo te mostrando se você precisa recalcular sua rota. Com certeza alguns aqui estão com a sua vida fora da rota de Deus, e vai dar em desastre. Mas graças a Deus que mesmo empurrado você chegou hoje à noite aqui. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai fazer uma obra na sua vida, em nome de Jesus. O segundo sinal que eu percebo que eu não estou legal, eu não estou bem, minha vida cristã não é a mesma, minha dedicação por Deus diluiu, aguou, e eu estou indo fora da posição da bênção. Segundo sinal é que a gente se torna indiferente às necessidades dos outros. Lá em cima no navio, todo mundo desesperado, com medo, se esforçando, trabalhando, se empenhando, suando a camisa, e Jonas dormindo, não estava nem aí para ninguém. Quando você não se importa mais com a sua esposa, com o seu marido, com a dor que pode causar aos seus filhos, seus amigos, seus funcionários, seu patrão, quando você não está mais nem aí para as pessoas, não quer saber das pessoas, não se importa com a dor que você pode causar às pessoas pelas atitudes que está tomando, você está fora da posição da bênção. Você já não se importa mais com as pessoas, sua alma pedrou, sua mente cauterizou, sua vida espiritual apagou, porque o que importa para você é você, os outros que se lasquem. Quando isso ocorre no nosso coração, é porque alguma coisa satânica entrou no nosso coração, e o estrago vai ser grande. E Jonas não estava nem aí para os problemas dos marinheiros. Isso acontece muito com muitos cristãos. Eles perdem a sensibilidade, a empatia, dizer: caramba, o que eu estou fazendo está magoando essa mulher, esse meu marido, esses meus filhos, esse meu funcionário, esse meu patrão, essas pessoas, eu tenho magoado. Ele perde essa capacidade de sentir o que o mal dele está causando às pessoas às quais convivem com ele. Jonas estava assim. Terceiro sinal que a gente discerne, percebe que estamos fora da posição da bênção, é que nós perdemos, diga comigo, o fervor espiritual. O marinheiro chega para Jonas e fala: cara, levanta-te, invoca teu Deus, assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas estava tão frio espiritualmente, estava tão gelado, que não orava mais. Meu irmão, eu não vou baratear hoje à noite não.
Se você acorda de manhã e não se ajoelha para buscar a Deus e ler a palavra de Deus, você está indo no caminho de Jonas. Se não há mais prazer em estar na presença de Deus, o inimigo está preparando um laço destruidor para a sua vida. Porque o inimigo sabe que se eu não buscar a Deus, não buscar a sua face, a sua palavra, eu fico exposto ao mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é o que passa, é o que habita. Deus para nós não pode ser um quebra-galho do final de semana. Deus para nós é o Senhor, é o dono, é o nosso Rei, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é a razão da nossa vida, e eu vou viver para Ele, para a glória dEle. Tem alguns irmãos que nada toca nele, ele está tão frio, o diabo gelou a alma dele, que nada consegue tocar nele, porque perdeu o fervor. Em último lugar, o último sinal que eu quero discorrer sobre a vida de Jonas, que mostra se eu estou fora da posição da bênção, se você está fora. Número 4, a gente deixa de ser bênção e se torna o quê? Maldição. Estava tudo certinho no barco. O barco daqueles marinheiros foram para Israel, voltava para Tarsis, ia para cá, ia para ali, um ventinho aqui, mas tudo certinho, tudo em paz. Aí entrou no barco um desviado. Aí, meu amigo, diga para quem está perto de você: não fica perto de desviado, senão você vai ter vento forte na sua vida. Existem empresas, existem sociedades, existem tantas coisas na sociedade que, se tiver um desviado, fecha, acaba. Os marinheiros, sem entender nada, poxa, estava tudo bem, disseram a ele: você está louco de trazer maldição para nosso navio? Como é que você faz isso? Desobedece o teu Deus. Se tornou maldição. Deixa eu te falar uma coisa: você entrou na vida dessa mulher para ser bênção, você entrou na vida desse homem para ser bênção, você construiu uma família para ser bênção, você trabalha naquela empresa para ser bênção, você estuda naquela faculdade para ser bênção, você está naquele prédio para ser bênção, você está aqui para ser bênção para a glória de Deus, para ser bênção. O interessante, já estou encerrando, é que eles jogam Jonas, jogam desviado, sai daqui desviado, e o vento se acalma. Sabe o que aconteceu? Os marinheiros se convertem a Deus. Rapaz, esse Deus desse cara é verdadeiro mesmo. Ele falou que se nós jogássemos ele no mar, o vento ia passar, porque ele estava aqui trazendo maldição, porque desobedeceu. Esse Deus dele te jogou e passou, foi tudo. Nem tanto, né, irmão? Que você não seja necessário ser jogado para trazer bênção onde você vive. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz desse mundo, nós precisamos ser portadores dessa mensagem transformadora de Jesus. Para isso, é necessário quebrantamento,
Aí Jonas recebe a sua segunda oportunidade, porque Deus faz isso. Deus é um Deus de uma nova chance. Jonas é vomitado no mar Mediterrâneo, numa praia daquelas, e Deus disse: você vai agora? Eu vou. E ele foi. Ele pregou em toda a Síria, em Nínive, anunciou: se arrependam que é chegado o juízo. E o que é que aconteceu? O povo se arrependeu. Você sabia? Eu sabia que ia dar nisso. E aquele povo se arrepende, promulga um jejum, todo mundo se converte. E Jonas volta a cumprir a sua missão. Olha aqui para mim. Volte a cumprir a sua missão em todas as áreas da sua vida, para que Deus não seja necessário Ele enviar um vento forte na sua vida. Tem um versículo em Apocalipse que eu quero dizer para alguns aqui. Tem 22 desse lado, ali tem 15, tem 7, tem 38 aqui, lá tem 42, ali tem só 5, lá em cima é todo mundo, na galeria só tem 10. Talvez algumas pessoas aqui, depois dessa palavra, você está consciente que está fora da posição da bênção, mas só que não chegou nada, está tudo bem. E tem uma palavra em Apocalipse que diz: eu te dei tempo para você se arrepender. E Deus faz isso. Ele não é um tirano que pune os seus filhos quando nós pecamos e nos afastamos dele. Ele sempre vai nos dar uma chance e vai dar um tempo. Eu espero que a gente aproveite esse tempo e se arrependa, reorganize a vida. Tem gente aqui que faz tempo que não vai para a sua célula, foi ganho numa célula, ganhar a sua alma numa célula, e você não vai mais lá. E eu quero nessa noite trazer essa palavra profética para a sua vida. Assim diz o Senhor: vá para Nínive. Diga para o seu vizinho: vai para Nínive, rapaz, vai para Nínive, vai para Nínive. É lá que está a tua vitória, em nome de Jesus. Fique em pé e aplauda o Senhor.